Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos. Muito obrigado. Você que ainda não assina o nosso canal, por gentileza, vai lá, se inscreve, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Beleza? Dito isso, estamos com um convidado muito especial aqui hoje, Marcos Lucas, advogado, empresário, e vai sair, já foi também presidente da Viesp, né? Da Viesp, e vai sair a deputado federal. Sou pré-candidato, perfeitamente. Muito bom. Bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço o convite, o portão de embarque está com tudo, hein? Tá novo no ar, mas está crescendo, graças a Deus. De vento em popa, né? Sim. As portas já saíram do automático, já estão decolou faz tempo, hein? Obrigado. É essa a intenção, viu? É, que bom, isso é bom demais. Eu acho que falar de turismo é gostoso, né? Muito gostoso. A gente vende felicidade, né? A gente vende um produto, eu falo sempre pro meu time, lá, eu estou há 32 anos no setor, estou caminhando para o 33º ano. A gente vende um produto que todo mundo quer comprar. Pô. Com certeza. É isso mesmo. Ninguém te empurra goela abaixo, você fica louco para comprar uma viagem. E essa pandemia mostrou mais do que nunca isso, né, Alexandre? A importância do nosso mercado, né? Muito, muito importante o mercado de turismo. Não é só pelos 8% de PIB que ele gera, 319 milhões de empregos em 2018 pela OMT. Olha que legal. Não é só por isso, e é sim pela movimentação que ele traz, pela felicidade que ele gera. Toda a cadeia produtiva também acaba sendo beneficiada com isso, né? E o que é mais legal que eu vejo no turismo, né? Sempre gostei de falar desse viés, é que ele é uma indústria, além de não poluente, o que é hoje ouro, né? Porque você está falando em crédito de carbono, você está falando em sustentabilidade. Você pega ali os empregos que ele gera. Exatamente. E você começa de um aplicativo de transporte, passa pelo hotel, pelo restaurante, pela empresa que vai organizar o evento, né? Vocês que são aí do mundo corporativo sabem bem o que eu estou falando. Sim. E o que mais bacana que eu vejo é que as pessoas que são empregadas no turismo são pessoas que não requerem formação acadêmica. São pessoas que precisam o quê? De uma capacitação. Você pega ela ali, vai indicar para ela como que ela vai trabalhar e ela está quase pronta, praticamente, para trabalhar no turismo. Isso que é mais legal ainda. Show de bola. Mas diz aí, Marcos, como é que foi a sua trajetória aí antes do turismo e a sua penetração nesse segmento? Como é que foi que aconteceu isso? Bom, a minha história com o turismo ela começou lá em 1988, né? Na verdade, eu era um garoto Um ano depois que eu. É mesmo? Olha só. Comecei em 87. Tamo junto Maio. Na trajetória, hein? Eu tinha aí 18 anos de idade e o meu pai tinha uma transportadora de carga e naquela época o caminhão já não estava muito legal. Apareceu lá uma proposta para ele adquirir 2 ônibus e nós precisávamos regulamentar isso, porque o ônibus, por transportar pessoas, é uma burocracia e a questão de segurança. Então eu vim para o turismo meio que de paraquedas mesmo, naquele momento, para começar um trabalho do zero, sem saber nada, né? E fui aprendendo. E comecei. Qual que é a cidade, Marcos? Presidente Prudente. Sou lá da região oeste paulista. Nós estamos aí a 550 quilômetros de São Paulo, né? Pertinho. Mas hoje eu falo, nós estamos a 50 minutos. 50 e temos voos a Isso. jato aqui de São Paulo todos os dias, né? Então eu vim trabalhando, vim aprendendo ao longo do tempo. Sempre gostei de leis, então em 99, em 94, melhor, eu entrei na faculdade de Direito também, né? Já estava trabalhando com turismo há 5 anos, fazendo excursões, fretamentos de ônibus. Aí, em 98 eu me formei, naquela época Direito era 4 anos ainda. Me formei e comecei a observar a legislação de turismo, porque a gente sempre foi muito regrado, né? Como eu falei, transportar pessoas tem uma responsabilidade grande. E aí, por essa formação, talvez, lá em 99, o seu Zé Carlos Rocha da Viesp, né? Todo mundo conhece, é um saudoso, enfim, o seu Rocha. Ele me chamou para ser o representante da Viesp lá na região de Presidente Prudente. Isso explica o que é a Viesp, para quem não conhece o nosso segmento. Qual que é a entidade? Isso, bacana. A Viesp é a Associação das Agências de Viagens do Interior do Estado de São Paulo. Ela nasceu em 1982. Na época nós tínhamos a ABAV Nacional, que é uma entidade de mais de 60 anos, e a ABAV São Paulo, como toda a representação das entidades pelo Brasil, né? Os 27 estados do Distrito Federal têm. E aí, naquela época, houve uma divisão, porque o pessoal do interior quis um pouco mais de atenção, quis pautas próprias, então se criou a Viesp ali. Certo. E veio trabalhando, mas, enfim, sempre juntos, trabalhando duas entidades, mas, enfim, sempre juntos aí,
Até que a gente chegou agora em 2021 com a unificação, né? Que é um outro capítulo das entidades do setor. Então a Viesp nasceu com o propósito de auxiliar, capacitar ou dar uma visão melhor para as agências do interior de São Paulo. Isso mesmo. Lá em 82 ela nasceu com esse intuito. Né? 18 agentes de viagem formaram a entidade. E depois, ao longo do tempo, ela começou a fazer, além de interlocuções com os fornecedores, procurar melhores condições para os seus associados, que é o trabalho mesmo que uma entidade deve fazer, né? Negociações e tal. Ela viu que era interessante para manter essa entidade e para manter a capacitação que ela queria, tem que ter dinheiro em caixa, embora ela não tenha fins lucrativos. E começou-se, então, a organizar feiras de turismo. Naquela época já haviam, mas o interior de São Paulo não tinha uma feira de turismo. E aí a Viesp resolveu fazer. E passou muitos e muitos anos fazendo isso. Chegou a 2 edições anuais de feiras de turismo, onde você reúne expositores, quer dizer, companhias aéreas, operadores, rede hoteleira, prestadores de serviço em geral, com os agentes de viagem, que são o canal que distribui os produtos turísticos no Brasil, né? Sim. E chegou a fazer 2 feiras por ano, de modo que hoje nós fizemos a 44ª edição da Feira de Turismo do Estado de São Paulo. Já tem vários nomes, mas a essência sempre foi a mesma. Por curiosidade, ela nasceu em Águas de Lindóia. A origem dela? A origem da Viesp, na verdade, foi em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Aí teve uma feira em Serra Negra. Que legal. Chegou a fazer em São José do Rio Preto também, que eu me lembro. Não estava ainda, mas a história conta isso. Mas Águas de Lindóia sempre foi o berço da Viesp, né? Porque ela esteve em Campinas, esteve em Santos, Campo do Eu Jordão. não sabia que tinha Santos. Teve Tinha Santos. rodado em Santos. Teve 2 edições, em em Santos, Santos. no Mendes Convention. Isso. Campos do Jordão, fizemos em Olambra, Olambra também. também. Olha que legal. E Campinas, no Expo Dom Pedro, fizemos 2 edições ali. Na verdade, a entidade fazia 2 edições numa determinada cidade e depois tentava. Mas o berço mesmo, Águas de Lindóia, foi o que todo mundo se identifica, né? Acho É legal. a cara de interior, é aquele network. Bem centralizado também, né? E o social, né, que a gente chama depois da noite. Exatamente. Tem o bate-papo, tem o boteco lá com as... Enfim, Bem legal. tudo que o agente de viagem gosta e sabe vender bem, né? Alegria. Quais foram as conquistas assim que a Viesp trouxe antes dessa nova fusão que você vai explicar posteriormente? Quais foram as conquistas assim? Bom, a entidade, desde sempre, ela buscou pautas que favorecessem o setor. E isso acabava gerando para o consumidor, para o cliente, uma qualidade de serviço maior. Eu lembro lá atrás brigas por comissionamento, né, que depois seguiu o modelo americano de retirada, mas na ocasião havia. Não havia internet ainda para se vender hoje com tanta facilidade nas mãos das pessoas no celular. Então a entidade, ela, como tinha, as agências eram realmente um canal praticamente exclusivo de vendas. Isso. Ela detinha aí praticamente 90% do mercado, né? Vocês também são remanescentes e podem até me ajudar com os números. E naquela ocasião as agências começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Então a entidade sempre procurou um ambiente de negócios favorável, tanto que em 2008 ela conseguiu aprovar a Lei 11.771, que é a Lei Geral do Turismo, né? Que ali regrou aquilo que vinha anteriormente por resoluções, normas infralegais esparçadas, a gente conseguiu colocar numa lei geral. Eu acho que isso trouxe muito mais qualidade para o setor, especialmente, Ezequiel, porque criou ali os fundos de manutenção do turismo no Brasil, criou o Sistema Turístico Nacional, né? E aí a gente começou a copiar um pouco do que vinha de fora para trazer para dentro da legislação brasileira. Legal, tá vendo? E aí, em 2014, né, depois de 13 anos de gestação de um projeto de lei, também foi aprovada uma lei 12.974, que é a das agências de turismo. De maneira que até então o agente de viagem não tinha regulamentado o seu negócio. E passou a ter. Mas qual a vantagem disso? É criar simplesmente uma lei? Não vejo por esse lado. Eu vejo no lado de você garantir a qualidade de serviços para quem está comprando, isso é muito importante, e você também ter acesso a linhas de crédito. O setor passou a existir oficialmente para quem concede crédito. Olha que interessante, hein? Eu acho que é um muito dos legal. grandes avanços que a gente teve, né? Bem enriquecedor suas explicações, Marco, porque muitas vezes quem está na ponta do lado de cá, que é o dono da agência, ele não tem noção disso. É verdade, é verdade. Porque ele não sai da cadeirinha dele, né? E você sabe que nessa toada o setor todo ganha, porque você hoje, para ter uma agência de turismo, no passado, quando eu comecei, vocês também,
Nós tínhamos que fazer um plano de viabilidade, entregar para a Embratur. Sim. Você tinha que ter uma distância mínima de uma agência a outra. Banheiro de homem, banheiro de mulher. É todo padrão, né? Cofre! E o bilhete? E o bilhete físico, que era um cheque em branco? Cheque em branco. O cara deixava no cofre. Deixava no cofre. Né? Muitos que vão nos ver, putz, esses caras são velhos, mas não é. A gente começou novinho, né? Começou novinho. Bem cedo. E hoje não. Hoje ele está bem desburocratizado. Muito mais simples, né? E você hoje consegue ser uma MEI, uma microempresa, um home office. Independente da sua natureza, quer dizer, do seu tamanho, você é bem-vindo dentro de entidades. E o fortalecimento do setor, eu acho que ele ficou muito evidente com a pandemia, né? O trabalho que foi feito pelos agentes de viagem. Já comentamos isso aqui antes, realmente foi muito diferenciado. A gente tem muito orgulho de dizer que os passageiros que compraram em agências tradicionais, agências físicas, até os home office, mas ele sabe de quem ele está comprando. Eu estou comprando do Alexandre, eu estou comprando do Ezequiel. Ele não ficou na mão durante a pandemia. Ele teve o problema dele resolvido. Isso foi um marco para o turismo, né? Foi. Provou o valor desse profissional. Ou seja, a entidade em si também participou desse movimento, então, e desse suporte. Ativamente. Porque lá em março de 2020, quando começou aí, decretou-se a pandemia a nível mundial, o Brasil decretou o estado de emergência. Os primeiros afetados, acho que vocês recordam, foram os navios, né? Sim. Então o navio estava no final da temporada, já foi parando. Nos cruzeiros de retorno, teve que parar tudo. Teve que suspender. Até o nosso evento de turismo, por uma semana, ele não foi realizado naquele momento. Nós tivemos que cancelar aquela edição da Expo Aviesp por conta da pandemia. Isso também deu um choque no mercado. Sim, muito forte. O expositor estava aguardando para lançar a temporada e acabamos equacionando isso, eles entenderam, enfim, o mercado se regulou. Mas a grande vantagem que eu vejo foi a organização do setor que garantiu para o agente de viagem as leis que nós temos que garantiram também para o consumidor a segurança do consumidor. A remarcação do seu bilhete, do seu pacote, a carta de crédito, que foi depois prorrogada. Isso. O agente de viagem teve o seu comissionamento, porque ele fez um trabalho e um retrabalho, né? Trabalho e retrabalho, com certeza. Ele teve o seu comissionamento garantido, mesmo em caso de cancelamento, que era uma opção que o consumidor tinha. Se ele quisesse cancelar, o direito dele tinha que ser respeitado. Né? As MPs que saíram do governo, teve algum trabalho das entidades de modo geral em cima disso, ou foi uma decisão mesmo assim unilateral? Não, foi uma decisão equacionada entre governo federal, e nesse ponto a gente tem que dizer que o Ministério do Turismo teve um papel muito importante. Sim. O ministro Gilson de então, né? Ele teve um papel muito importante. Ele entendeu o mercado. O Ministério da Economia também entendeu essas necessidades. Até a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, entendeu. E esse foi um trabalho que começou aqui em São Paulo, Alexandre, onde nós, da Aviesp, estivemos com o PROCON local, né, de São Paulo, que é muito atuante. Sim. Vamos explicar para ele como funcionava numa cadeia de turismo o trabalho que era da operadora, da companhia aérea, do agente de viagem, porque todos nós somos solidários pela legislação. Com certeza, com certeza. E aí eu já vi, enquanto advogado do setor, uma agência ser condenada por um extravio de mala no avião. Mas como é que pode? Como é que pode? Né? Se é claro para nós atraso todos, de voo. Né? Não precisa ser estudioso do direito para entender que aquilo ali não tem culpa da agência. Mas, às vezes, o cliente vai e demanda só contra a agência. Contra uma agência. E aí o juiz condena essa agência a pagar e ela depois vai receber da companhia ou de quem gerou o dano. Mas até nesse momento foi entendido pelos órgãos do consumidor de que se havia que analisar realmente quem é o dano. Quem está causando o problema para o cliente. Claro. Sempre procurando proteger o consumidor. Porque isso traz o quê? Credibilidade para o mercado, né? E um dos principais ativos que a gente tem no nosso negócio é a credibilidade. Naquele momento de pressão do mercado da pandemia, a pessoa física não entende muito bem essa cadeia produtiva, né? Então a agência sofreu muita pressão para devolver o dinheiro que foi pago ou pagando parcelado uma viagem 10 vezes, né? Então foi bem traumático essa parte aí. Foi. E nós sentimos isso na pele porque os associados, né? E hoje são aí em número de 600 associados, eles vieram procurar a entidade. Olha, o que nós vamos fazer? O que eu falo para esse passageiro? Está batendo aqui na minha porta. Eu quero saber como é que fica. Não, vamos resolver isso. E nós criamos, então, dentro do âmbito da Aviesp, uma chamada Câmara de Conciliação.
Como funcionou isso? O associado da entidade ele trazia o caso concreto para nós. Olha, eu estou com um problema aqui, o cliente quer remarcar, a operadora não diz que não tem condição, a companhia aérea está cobrando um valor muito alto, mesmo sendo baixa temporada na compra, Então. baixa temporada. Vamos então chamar a companhia aérea, porque nós todos estamos juntos no barco. Sim. Vamos chamar aqui o operador e, olha, vamos estabelecer um critério que seja justo, porque é natural que você queira cobrar um pouco mais para remarcar, mas não pode ser tão alto assim, Sim. né? Não justifica. Claro. E aí nós estabelecemos uma câmara de conciliação, onde o agente de viagem provocava o prestador de serviço, o seu fornecedor, copiando a entidade. E a entidade fazia aquele acompanhamento. Olha, tenho orgulho de dizer que foi 97% de resolutividade. Olha que legal. Sem necessidade de ações judiciais. Então. Eu aposto que isso aí muita gente não sabe disso, né? Não No sabe. caminho, né? Porque Não sabe o caminho. ou não participa, não tem acesso, não Verdade. busca conhecimento, e tem só para amostragem, né? Esse trabalho foi feito através então, a diretoria da Viesp. Eu já estava à frente da presidência, né? Comecei o meu mandato, que foi o único, embora eu esteja há muito tempo na entidade, meu mandato de presidente foi de 2019 a 2021. Então nós pegamos o rabo do foguete. Nossa, bem o crivo mesmo, hein? E com a ajuda de muitas pessoas, inclusive do nosso time lá, das meninas, Juliana, Kelly, todo mundo, foi muito bacana essa ação. E os fornecedores, os nacionais especialmente, né, se mostraram parceiros do trade. Se mostraram parceiros. Eu percebi isso aí. Eles abriram isso e a gente foi compondo. Houveram dificuldades? Sim, especialmente com fornecedores internacionais. Algumas companhias aéreas dificultaram um pouco e algumas redes de hotéis de fora também. Mas mesmo assim, com muita conversa, jeito, nós conseguimos aí. Eu posso dizer para você que cabe nos dedos de uma mão os casos que ainda não foram resolvidos. Olha que legal. Mas serão. Que Então bacana. a atuação foi veemente mesmo ali, Foi. e tá perto, e sabe, tá junto, e buscar conciliação junto ao cliente final, né? E Foi. o fornecedor. Foi porque nós deixamos muito claro para todos que todos nós tínhamos a perder. Se nós tivéssemos uma condenação judicial, além da gente ter que pagar valores que seriam corrigidos, e aí vem a tal do dano moral em cima, né? Porque o consumidor, concordemos nós, embora foi um motivo de força maior, uma pandemia, o consumidor não tem culpa. Né? Então nós é que temos que nos ajustar. E vamos chegar então a um consenso que seja razoável. A razoabilidade é a melhor coisa a ser colocada na mesa nesse momento. Razoável para todos, né? Teve gente que teve que pagar a diferença? Sim, claro. Queria uma temporada alta e tal. Mas se resolveu bem até esse momento. Alguns poucos casos que, como eu disse, ainda estão para ser Nesse momento aí, eu ainda estava na CBC Corp ainda, e a minha percepção é que muita agência de viagens, eu trabalhava no interior de São Paulo, as 4 N's, Visual Turismo, Esfera Tour, RA e a Trend. Muita agência fechou, mesmo sendo associado, talvez, da entidade, porque não tinha fôlego financeiro. Sim. Teve algum papel nesse assim, de destaque da Viesp em tentar, de alguma forma, ajudar? Sim, nós desde antes da pandemia, acho que todos sabem aí, se não sabem é bom a gente dizer, a gente fazia, além da feira de turismo, né, todo ano, nós fazíamos a convenção da entidade no mês de novembro, outubro e novembro. Na convenção, a gente sempre procurava levar informações que a gente tem que dizer olhando no olho da pessoa, do colega de trabalho, né? Olha, o mercado está assim, a gente tem acompanhado e tal. Eu, na minha agência, ao longo de 30 anos, sempre usei 2 critérios para vender produtos de alguém. Eu conheci o dono dessa empresa, senti a parceria dele, e se ele estivesse conosco no evento, para mim era um bom indicativo de como ele estava cumprindo os compromissos dele com a entidade, com os colegas, né? Quer dizer, é um critério que eu uso. É um balizador, é um balizador. É um balizador. Então, você já tem uma ideia de como está. E, graças a Deus, a gente sempre se cercou de bons parceiros. E indicava isso para os agentes. Então, quando a gente tinha um problema um pouco maior, e aí eu posso citar alguns casos, infelizmente, de operadoras que fecharam, Sim. que embora elas estivessem bem, isso aconteceu, aparentemente bem financeiramente, o mercado, infelizmente, é um pouco cruel em alguns momentos, né? Se você der um passo errado, é perigoso. Então, a gente fazia sempre esse alerta para os colegas, né? Estarmos atentos. E isso surgiu efeito. Além do seguro de responsabilidade civil. Esse que é o mais importante, eu acho. Isso aí, que sempre nós tivemos de cobertura. Quando uma agência causa dano a um cliente e ela é obrigada a pagar pela culpa dela, seja negligência,
em perícia, havia um seguro que garantia um valor de teto lá de R$10.000 para essa agência ter essa cobertura. Isso também deu conforto para muitos trabalharem, né, especialmente durante a pandemia. Muito legal. Além da busca de créditos, né? Isso foi incessante. Foi. Sim. Buscar crédito, tivemos programas como o Pronamp, o Fungetur, São Paulo Invest, São Paulo conseguiu alguma linha de crédito com juros baixos, porque não adianta. Também. Quem está mal, você não pode sangrar. Porque a margem também já não a margem não é tão, né? Perfeitamente. É espremida a margem já. E o setor sabe, nós somos formados por 95% de pequenos negócios, né? E o nosso score bancário naquele momento foi a zero, né? Foi pro chão. Então, houve necessidade de se criar linhas de crédito alternativas. Isso também foi um trabalho muito forte, especialmente da ABAV Nacional, né? Sim. A partir do momento em que nós nos organizamos, entendemos que tinha que haver uma entidade que fosse lá falar por nós, todos. Então, embora ela estivesse com a Abracorp, com a CLI, a Bremar, que são outras entidades de outros setores do turismo, né? Havia uma voz que era da ABAV Nacional, que falava com as autoridades em nome do mercado, né? Foi bacana então, isso aí. a importância de estar associado naquele momento foi muito grande. Muito grande. Eu estou curioso que eu perguntar para ele, Vou perguntar. Fica aí. Marcos, a questão do imposto. Você participou, acho que, de uma boa parte desse processo. Esse imposto ele foi retirado por uns anos, tal do IRRF, né, deixado na fonte, para remessas internacionais, e voltou com força esse ano, com algumas isenções talvez de companhia aérea. Fala um pouquinho sobre esse assunto aí, como é que foi essa configuração? Isso, o imposto de remessas ao exterior ele é um grande problema para o turismo internacional, para o setor emissivo do turismo internacional, né? Por quê? Porque quando você compra um pacote com e o nosso público é um público de agentes e não agentes, né? Exatamente. Então, vamos explicar para eles. Quando você compra um pacote internacional, eu penso como consumidor e atendendo aí clientes ao longo de 3 décadas, ele vê primeiro o dólar, como que está esse dólar. Porque, afinal de contas, o dólar é um indicativo. É o balizador. Porra, é a referência, pô. É o balizador. Porque não é só você comprar aqui o pacote, você vai ter o gasto lá. E quando é no cartão, aí o gasto IOF fica, né? Então, o governo, de outro lado, ele tem o orçamento que ele imagina que vai arrecadar tantos bilhões de reais. E ele sempre, o nosso imposto de remessa sempre foi baixo, sempre foi abaixo de 10%. Em determinado momento, o Ministério da Economia contou com 25% desse imposto, que era o que foi lá no passado. Né? Bem lá atrás. Bem lá atrás. Por uma negociação daquele momento, se esticou essa redução por um longo tempo. A hora que o tempo chegou justamente no momento difícil. Cruel, não, mais difícil. Momento cruel. Foi tudo errado, né? Foi tudo errado. Ninguém sabia que isso ia acontecer, não é verdade? Então, houve uma negociação muito frenética, muito intensa, para que o Ministério da Economia conseguisse reduzir novamente e tirar esse recurso de um outro lugar. Ele contava com o orçamento, né? Enfim, nós fizemos, sim, as entidades fizeram uma argumentação muito forte no sentido de que ele entendesse que isso significaria um freio nas vendas do turismo, na movimentação. Sim, não só de quem vende para fora, como quem recebe. E o principal problema, a principal questão é receber gente, né? Sim. Acho que a gente fala há muito tempo de 6 milhões de turistas estrangeiros no Brasil. Isso é um negócio que, se você comparar com o país da Europa, nós estamos engatinhando. Bem atrás. Buenos Aires mesmo, aqui Argentina. Buenos Aires recebe isso. Buenos Aires recebe isso. Então, o Brasil, entre aspas, passa vergonha no turismo mundial com isso. Passa vergonha. Então, tem que ter essa sensibilidade, e aí eu volto a dizer, o Ministério do Turismo foi muito importante, porque trabalhou pelo setor nesse sentido de se manter a carga mais baixa. Mas é um trabalho contínuo isso. Sim. Que a todo ano o orçamento vai querer a fatia maior. A fatia maior. Nós temos que estar atentos. É um dos principais... Mas o imposto ele está no ar ainda. O imposto ou foi revogado? Não, ele está com 6,38. Tá. Né? Mas aí sempre tem aquele problema de ir para 25. Então, por quê? Porque esse tipo de imposto ele é de modulação por decreto, que chama, né? Então, aí entra a questão tributária. Sim. Você não precisa passar pela Câmara de Deputados e Senado para aprovar um aumento ou uma redução dele. O próprio governo faz por decreto, no gabinete. Né? Muda. Acabou. Por isso que é importante ter quem olhe, ter quem cuide disso enquanto entidade. Estamos vigilantes ali. Hoje eu tenho um levantamento, são mais de 130 projetos de lei em Brasília
ligados ao turismo Pô, que 130? estão tramitando. Legal. Os mais diversos assuntos do turismo que você imagina estão tramitando. E a gente do setor, a gente está sempre meio que com a corda no pescoço. Por quê? Porque as fundações de defesa de consumidor, elas estão atentas e qualquer coisa que elas entendam que o consumidor vai ser prejudicado, e essas leis estão aí para provar que não foi assim. Que Exatamente. Para que eles fossem favorecidos, né? Acabou o quê? Acabou, né? Temos que estar olhando isso. Com certeza temos que estar olhando isso para ver o que acontece. Caramba, cara. Tem uma pergunta para você que é tem um pouco a ver com a questão do mercado da sua região lá, né? Que a gente fala, pô, então, nós todos somos o mesmo estado, mas a gente sabe que o nosso estado é muito grande e tem suas diferenças, claro, são as famosas diferenças por região. Como é que foi para vocês quando veio ainda a pandemia? Porque aqui para São Paulo nós sentimos assim, a maioria das agências aqui são corporativas. Então, muita agência aqui na nossa região é mercado corporativo. E para nós, praticamente, foi a zero. Eu sei que o pessoal do interior, como você mesmo já me explicou, na sua agência, vocês têm bastante rodoviário, trabalham com outros produtos, estão acostumados a vender muito mais no interior do Brasil também. Como é que foi para vocês sentir? Como é que vocês sentiram o impacto da pandemia lá? Bom, o impacto foi realmente na nossa região foi terrível, né? Foi terrível. A malha aérea brasileira foi reduzida a 10%. 10%. Né? Então, nós temos lá na nossa região voos, nós tínhamos a Gol voando 2 voos por dia, ligando Guarulhos, e a Azul voando 3 voos por dia, ligando Viracopos. Além dos voos de final de semana, Porto Seguro e Maceió e Natal também. Então, isso foi reduzido a praticamente nada. Nada, né? As companhias tiraram os voos. Um voo novo no aeroporto, ele gera 18 empregos diretos. Olha que legal. Então, quer dizer, se você tirou um voo ida e um volta, em tese são 36 empregos que desapareceram. Extinguiram, foram extintos. E olha... Aí vai multiplicando a quantidade. Então, a cadeia, como a gente já disse, emprega muita gente, né, pessoas simples, e essas pessoas perderam as suas funções. Tiveram que ficar em casa. Então, e ônibus, o rodoviário, então, nem se diga. Por quê? Porque no aéreo você está junto, mas é um curto espaço. Você atravessa o país em 5 horas de voo. 5 horas. Isso. Um voo não, para vir de presidente. Um ônibus não, para vir de presidente para dentro de São Paulo são 5 horas, 6 Não, 8 horas de 8 horinhas. Então as pessoas ficaram receosas de estar lado a lado, né? Aí, tá vendo? Então é algo que hoje o mercado, com a retomada forte, graças a Deus, né? A gente teve um momento aí entre setembro e novembro de uma boa retomada, depois a Omicron veio, deu uma outra baixa, e agora a gente está conseguindo recuperar esses empregos, que eu acho que é o mais importante. A grande dor do setor é essa dor do emprego perdido, né? Do agente de viagem. E você teve que se reinventar, né? E hoje mesmo de casa, com esse modelo híbrido que está voltando, no híbrido, muitos já voltaram totalmente, mas boa parte, metade da semana em casa, metade da semana na agência. Também está recuperando esse mercado. Eu acho que isso é que é importante a gente lutar, né? Quanto mais avião voando, mais ônibus rodando, com certeza. Mais emprego no setor. Sinal. Porque quando você para, como você comentou, exatamente isso. É a sensação que a gente tem, né? No momento que você parou com um voo, você desemprega o taxista, você desemprega o Uber, você desemprega o cara da mala, todo mundo, né? Todo mundo. Dançou todo mundo, a cadeia inteira. Tem um movimento, faltou o turista, faltou o emprego para quem o atende. É muita gente. Então, uma... quando eu vi a primeira vez o aeroporto de Guarulhos cheio, já na pandemia, a primeira vez que eu viajei durante a pandemia, eu viajei no mês de agosto, de 20. Fizemos um bate e volta aí para o Rio Grande do Sul, e eu falei, nossa, ver gente no aeroporto já foi um negócio bacana, né? Depois pintaram outras viagens, aí teve umas outras coisas, e aí eu falo, quando eu vejo o aeroporto cheio, eu fico feliz, porque eu falo, isso aqui é vida. Eu me lembro do embarque que eu fiz em Congonhas, 7 horas da manhã, Congonhas estava fervendo normalmente, né? Naquele dia não. Muito aquecido ali. Naquele momento da pandemia, pouquíssimas pessoas transitando, aqueles souvenirs que ficam ali, lanchonete, com poucos funcionários, poucas equipes, né? Muito triste isso aí. Foi triste o setor. E eu falo isso para muita gente, né? O turismo é um setor muito sensível, então ele é o primeiro a parar e ele é o último a voltar. Sim. Até porque não é um gênero de primeira necessidade. Exatamente. Isso porque ele tem hoje linhas de crédito próprias, né? Você paga em 10 vezes
sem Claro. juros, um pacote para voar amanhã, uma passagem aérea em 6 vezes, 7 vezes, até em 10 vezes. Isso facilita. Mas eu sou. Nosso setor é otimista por natureza. Né? Natureza. Então, eu acredito que nós temos muito a avançar nesses próximos meses aí, com o retorno do internacional, especialmente. Que está voltando bem também. Está voltando bem. O dólar se mantendo, eu acredito que a gente consiga retomar isso. Retomando isso, Concordo. retomamos os empregos que a gente perdeu ao longo do tempo. Né? Verdade. É uma expectativa. Falando um pouquinho da entidade, essa fusão, essa parceria, surgiu por uma necessidade específica ou não? Eu já vinha se conversando isso já há muito tempo. Esse projeto de unificação das entidades, ele começou há 10 anos. Ele começou há 10 anos quando nós percebemos que seria melhor falar uma única entidade por todas. E aí, poxa, para que uma do interior e uma de São Paulo capital, se nós queremos as mesmas coisas? E naquele momento, inclusive, começou a ascender na ABAV São Paulo a diretorias do interior. Né? Então veio o William Périco de Rio Claro, foi presidente da ABAV São Paulo, depois o Fernando Santos, que está lá agora. E nós, do interior, acabamos nos achegando à ABAV São Paulo e, enfim, finalizamos o projeto agora em 2021, que foi a fusão a partir de 1º de novembro. Né? Estamos muito felizes com isso. Legal. Entendemos que foi um passo muito bom, bastante. muito positivo. E o setor unido agora. Então, veja que nós já avançamos bastante com tudo isso que foi dito aqui, em termos de benefícios, em termos de cobertura, legislação que garante o setor, trabalhar pelo imposto de remessas reduzido, melhorar o ambiente de negócio, tem a questão da solidariedade. Isso tudo aí colaborou para gerar mais postos de trabalho e aumentar o setor. E eu tenho certeza que nós podemos avançar mais. E hoje as entidades já entenderam isso também. O grande desafio, eu acho que era fazer essa fusão, parceria, sem perder esse contexto do interior, né? Essa proximidade, dessa visão mais regional. É fundamental a gente manter. Tanto que a ABAV São Paulo, a Viesp, agora continua com as 15 regionais dela, nas maiorias, Tá bom, legal. em todas as cidades polo, né? Presidente Prudente, Rio Preto, Bauru, Taubaté, Santos, Ribeirão Preto, Araçatuba. Então, todo polo regional tem, além da Grande São Paulo aqui, que é a maioria dos associados hoje estão na Grande São Paulo. E o ano passado, eu estava lá na Viesp, né, no ano passado, no dia que o Fernando foi empossado pela segunda vez, e eu me recordo naquele dia, e aí, ano que vem, vamos ter feira no interior ou não vamos? Eu falei, depois a gente vê isso, mas eu tinha certeza que essa feira ia acontecer. E aconteceu, e foi muito bacana. É muita tradição, muita tradição, gente. Acho legal, sim. Os próprios, o que eu acho bacana nos nossos eventos é que o expositor que foi agora, ele já quer marcar para o ano que vem. Isso é bacana. E ele sabe que vai ter, e ele sabe que é qualidade. Quem vai normalmente são os representantes os sócios das agências, né? E a gente faz as capacitações online e também em eventos localizados. Então, o operador quer fazer algo lá na região, e o pessoal que trabalha home office é muito bem-vindo também. Tá junto sempre. Eu acho que o setor só tem a crescer. Com certeza. Fortalecer. Só tem a crescer e se fortalecer mais com essa união de esforços aí. E a parte da sua visão, Marcos, sobre infraestrutura do país, de um modo geral, para o turismo? Nós temos muito a melhorar, né? Bastante. Para quem recebe 6 milhões? Então, eu acho que é um dos fatores que nos inibe a receber turistas. Um exemplo, aeroportos brasileiros. Agora estamos aí numa, vamos dizer, uma onda de concessão, que é muito positiva, né? Sim. Os aeroportos de São Paulo, por exemplo, do interior, foram concedidos todos o ano passado. Então a empresa assumiu e já está fazendo aí as melhorias. Mas nós temos um problema muito sério em alguns aeroportos de aeronavegabilidade. O que é isso? O avião que vem novo, com instrumentos de primeira geração para pousar numa pista em tempo fechado, ele não encontra no solo o equipamento que ele precisa. Adequado. Enquanto nos Estados Unidos, qualquer aeroporto do interior tem um equipamento, por exemplo, um ILS, para você pousar um avião com baixa visibilidade. Então, aí os aeroportos, hoje, uma tendência grande deles serem áreas de compras, de serviços. Sim, perfeito. Que gera muito emprego também. O camarada abre uma loja ali. Acabou. Então, precisa ser feito aí um trabalho muito específico para isso. Para que seja dado investimento para essas pessoas. Linhas de crédito que se possa pagar, com juros que se possa pagar para o investidor. Ele quer segurança jurídica, ele quer até segurança política, né? Sim. A gente vê uma bipolaridade hoje em anos de eleição.
onde, né, puxa, só existem essas duas opções, muito bem. Mas e a segurança que esses administradores, independente de um ou outro chegar ao poder, vai dar para o investidor que vem de fora? Que vai chegar aqui. Acho que a gente precisa, a partir de 2023, né, porque esse ano vai estar nesse clima todo aí. Sim, vai se arrastando, né? Vai se arrastando. Tem a Copa do Mundo no fim do Também. ano. Em 2023, eu peço a Deus que a gente tenha tranquilidade para trabalhar. Paz. Paz. A palavra de ordem é paz, né? Porque o brasileiro, ele é criativo. Ele É trabalhador. É trabalhador. Ele se dedica ao que ele faz. E ele é empreendedor. Sim. Ele gera emprego. Então, eu acho que tem que deixar ele gerar emprego. Tem que desburocratizar. Dar subsídios, tem que abrir né? o mercado. Tem que ter liberdade econômica. Né? Juros e créditos numa condição possível de se fazer algo diferente. Concordo com você. Eu viajo bastante aí para cima e para baixo. Uma das coisas que eu sinto falta nos aeroportos é quando são as locadoras estarem próximos do aeroporto, dentro do aeroporto, rede hoteleira fraca próximo do aeroporto. Quanto é que a gente tem que crescer ainda? Então você falou de um equipamento de pista, mas é toda uma cadeia para se receber mais voos, mais passageiros. Tudo isso precisa ser melhorado. Um alento que eu vejo é o Estado tirando a mão, né? Então ele, à medida em que ele concede a iniciativa privada, é um outro viés, é um time diferente. Isso. Exatamente. E aí você consegue conversar com essa iniciativa privada, apresentar os projetos. E nesse ponto nós estamos nos mobilizando. Sim. Isso acontece na prática mesmo. Isso acontece. E acontecendo. Acontece. Com a concessão dos aeroportos do interior de São Paulo, nós pedimos aos diretores regionais que levantassem as necessidades dos seus aeroportos. Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente. Vamos levar ao novo administrador para ele entender o que a comunidade que trabalha com o aeroporto precisa. Precisa ter ali. O que eu estou vendo? Que ele não está vendo. Olha, uma área de acesso ao aeroporto, um estacionamento mais amplo, um preço melhor nessa tarifa de estacionamento. Por exemplo, Presidente Prudente, nós não temos um caixa 24 horas para sacar dinheiro no aeroporto. Ah, mentira que não tem. Não tem. Parece piada, né? Então é básico, nós temos que ter isso. E é São Paulo, né? Então. Gente, agora São você Paulo, imagina um aeroporto num confim fim do mundo. De um estado Exato. que não é desenvolvido como o nosso. Então isso tudo tem que ser visto. Sim, com certeza. Eu tenho uma expectativa que o próximo governo mantenha o Ministério do Turismo exclusivo, porque o Brasil tem muito a ganhar com isso. Com certeza. Né? E se depender das entidades, ele vai manter, porque é necessário um olhar específico para esse setor. Nós recebemos aqui no Portão de Embarque uma pessoa para falar de marítimo, né, que é a Sheila. O episódio dela ainda não foi para o ar. E ela falou muito da infraestrutura portuária. A gente tem que crescer muito. Muito. Sim. Porque a gente tem mar, praias, tem tudo. Nós estamos discutindo lá em Santos um pleito dos agentes de viagem lá e da sociedade local ali na Baixada, porque no Porto de Santos atual sempre se reclamou muito da estrutura de atendimento a cruzeiros. E agora, recentemente, foi construído um terminal de fertilizantes ao lado do terminal de passageiros. Da Concais. O que realmente é algo assim, assustador, né? E você vê um planejamento desse. Então, existe lá um pleito para se levar esse terminal de passageiros para um outro local, olha que legal, um pouco mais distante, que demanda, obviamente, um investimento alto para estruturá-lo. Mas tem que se colocar no papel o quanto desses cruzeiros, né? Os cruzeiros marítimos no Brasil são um sucesso. Sim, é muito 82% de satisfação. Foi o que ela comentou com a gente. Aqueles que descem nas cidades visitadas, 95% quer voltar para conhecer a cidade. Olha que legal. Olha que legal isso aí. Então você veja, né, além do ticket médio que é alto. Então, sim, é isso. Então você vê o interesse que essa cidade tem, como Santos, Rio de Janeiro, Itajaí, de receber o turista, Florianópolis, receber o turista, porque esse turista vai voltar para lá, vai movimentar a economia hoteleira, vai movimentar o comércio, restaurantes e vai gerar emprego para todo esse povo. Então eu acho que nós temos que facilitar. O Brasil, infelizmente, né, acho que foi muita pressão de organismos aí. Foi um dos poucos países do mundo que proibiu totalmente o cruzeiro marítimo na pandemia. Então as armadoras reclamaram com razão. Muito, bastante mesmo. Né? Então nós precisamos olhar isso melhor, porque você imagina o planejamento de uma empresa dessa que traz um navio tão grande para o Brasil, com tripulantes a bordo, não podendo descer, pagando a estadia deles ali, isso não é de graça. Não é de graça. Isso pode levar uma empresa dessa a problemas muito sérios. Né? Então, até não retornar mais para cá, né? Com todo respeito à Anvisa, claro, que é um órgão aí, mas
acho que endureceu demais em alguns momentos. Né? Acho que apertou demais, né? Apertou demais. Naquele momento apertou demais. Eu também pessoal, achei. Hein? Acho que podia ter deixado. Opera com meia capacidade. Né? Porque é um equipamento. O navio é um equipamento que é testado a todo momento. Eles estão, né, ali muito juntos, aglomerados, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você diminuindo o número, já ficou em 75% da capacidade. Sim. Mas os testes eram feitos praticamente dia sim, dia não. Tem protocolo, né, que eles seguem. Como dizia o Marco Ferraz da CLIA, com razão, não tem lugar mais seguro hoje no Brasil do que dentro do navio, porque é testado a toda hora. Então, quer dizer, são coisas assim que a gente custa um pouco. Mas mesmo assim, teve esses casos aí em janeiro aí, que foi o que realmente fez a entidade tomar uma ação ali e bloquear. Né? Mas você lembra que veio de fora, né? Quer dizer, chegou no Brasil com o problema. Chegou no Brasil com o problema. Foi janeiro, né? Foi janeiro. Não foi um caso, é um nome técnico criado no Brasil, né? Foi um importado. Importado. Então, isso aqui gerou um problema. Mas os navios aqui, em todos os momentos, e agora eles refizeram a temporada, prestaram um serviço para quem quiser marcar. Você não teve notícias nenhuma. Depois do carnaval, isso... Mas o prejuízo ficou, né? O prejuízo ficou. E eu imagino que não foi pouco. Eu tenho uma pergunta para você, que eu tava, antes de você chegar, eu estava lendo uma notícia num portal aí, e eu falei, puta, eu vou perguntar isso para você. Eu me lembro que há uns um ano atrás, mais ou menos, se falava que o turismo no Brasil, nós voltaríamos para os mesmos patamares de 19, sei lá, em 2025, outros falavam 2026, aí os mais céticos falam, não, 2024 a gente já consegue ter o mesmo faturamento, o mesmo número de passageiros transportados. E aí eu vi que agora há pouco, já colocaram, Estados Unidos esse ano já deve atingir o mesmo volume de passageiros transportados em 19. Ou seja, todo mundo quer viajar. Todo mundo quer viajar. Sim. O que você acha que a gente consegue retomar antes desses prazos que foram passados no passado? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Há uma por essa vontade que as pessoas têm de necessidade mesmo. Necessidade. Né? Eu estava vendo uma reportagem também nessa linha, um pouco tempo atrás, onde se perguntou de 10 pessoas qual era a primeira coisa que ela queria fazer quando ela pudesse sair. 8 responderam que queriam viajar. É isso. Então, quer dizer, eu acho que responde bem Responde isso. bem isso aí. Né? Responde bem isso. É o que eu falo. As pessoas ficaram tanto tempo trancadas dentro de casa que aí hoje... Fala por nós mesmos, né? Nós mesmos, mãe. Todo mundo sentiu muito isso aí. Quer sair, quer viajar, quer pegar um cruzeiro, quer pegar um avião, quer pegar um hotel, um resort, quer viajar. E não é à toa que você olha os voos, estão cheios. Você sabe disso, você vê que as tarifas estão altas, mas por quê? Porque tem demanda, gente. Tem demanda. Tem demanda. E segundo as companhias, né, boa parte dessa aeronave também veio das remarcações. Isso. Então, quer dizer, quem estava com o crédito começou a usar. Começou a usar. E aí subiu por quê? Porque esse crédito já estava no caixa da empresa. Estava pago. Então agora a tendência, segundo eles mesmos estão dizendo, é reduzir ao passar desse ano de 2022. Porque essa demanda está sendo cumprida, está sendo paga, e aí nós vamos ter novamente um equilíbrio mais à frente aí. Né, então esse ano aqui deve então estabilizar essas vidas já pagas do passado que foram postergadas para 2021, 2022. O ano que vem deve ser um ano de dinheiro novo, digamos dinheiro assim. novo. Dinheiro novo. Falou o termo certo. Para eventos, já me falaram isso aí, dinheiro novo. Porque a própria lei, ela prorrogou os prazos desses bilhetes até dezembro de 22. Né? Então você vai ter que usar. Depois perde. Então eu acho que é algo também que a companhia tem que ter. Um limite, né? Essa segurança de dizer, puxa, até lá depois eu tenho que ter dinheiro novo, porque senão também eu não me autofinancio. Claro. Eu não posso pedir aviões novos, eu não posso trocar os antigos e aí por diante. É isso aí. É o planejamento delas, né? Bacana. Você sai a deputado. Por quê? De onde que veio essa inspiração essa vontade para trabalhar na causa, né? Na causa do turismo como um todo, assim? Porque eu não acompanho de perto. Eu não sei se tem tantos representantes assim no governo para olhar pelo setor como um todo, né? São duas vontades que se uniram aí, eu vou dizer. Legal, conta pra gente. Né? Eu, enquanto associação, o trabalho do dirigente de associação de classe, não sei de todas, mas do nosso setor é voluntário. Sim. Então ninguém ganha nada. Fica bem claro isso, é voluntária. É voluntário. Nós trabalhamos sem remuneração. Claro que quando você viaja, a entidade vai custear as suas despesas, etc. e tal. Mas
você não ganha nada para isso. Nem verba de representação a gente não usa para não ter, né? Então, eu sempre me senti muito bem resolvendo um problema que era meu também, mas que podia chegar a muitas pessoas. E no rodoviário eu tive um belo de um balão de ensaio de tudo isso, porque o rodoviário no estado de São Paulo ele é muito regrado, ele é muito uma intervenção estatal abissal, gigantesca no setor. Então, a gente foi conseguindo avanços ao longo do tempo e vimos que isso era bom. E chegou um momento em que as entidades do setor conseguiram avanços tais que se ficou com aquele gosto de querer fazer mais. Bacana. Então, eu tive uma experiência na minha região, Oeste Paulista, que é uma região, uma das mais pobres do estado. Nós não temos grandes indústrias ali, até pela distância de um porto, falta de linha férrea, etc. e tal. Eu tive uma experiência em 2020, uma candidatura a prefeito lá, com 12 candidatos. A prefeito? A prefeito. Audacioso já. Audacioso. Prefeito e agora. Enfim, fomos fazer uma campanha no meio de 12 candidatos, sem verba, que eu também sou contra. Diga-se, quero registrar, sou contra fundão eleitoral. Legal. Eu acho que esse dinheiro tinha que ser usado em educação, saúde e coisas em benefício da população. Muito bom. É muito dinheiro empregado em campanha eleitoral. Fizemos uma campanha nesse naipe, conseguimos 5% dos votos válidos. Concorremos com gente que tinha 4, 5 mandatos já, outros políticos antigos que tinham muito dinheiro, que investiram milhões, e nós investimos um valor que eu fico até envergonhado de falar de tão pouco que foi. Imagina. Foi realmente na credibilidade de alguém que está no setor há 30 anos. E agora, para o turismo, nós sentimos essa necessidade. Legal. E como não havia outro que se colocou à disposição, eu me coloquei à disposição. E o setor entendeu que vale a pena. Então, nós lançamos realmente, durante o evento da Expo, a 44ª edição em Lindóia, a nossa pré-candidatura, né? A legislação eleitoral é muito restritiva. Sim. Eu diria até que ela é feita para que quem está lá permanecer. Sim. Porque você tem 45 dias para fazer campanha aberta, você não pode sequer arrecadar dinheiro antes desse prazo. Tem a vaquinha virtual, mas fica lá, né? Como que é a vaquinha virtual? Você deposita na conta do partido que pertence a esse candidato. Data para depois. Mas ele não pode mexer nisso antes de agosto. Então, olha a dificuldade que isso cria, né? E regras muito rígidas realmente que a gente vê. Mas nós precisamos mudar a política brasileira. Porque se a gente não se colocar, nós vamos ser sempre governados aceitar, por quem né? quer. Exato. Quem quer, infelizmente, está fazendo coisas ruins há muito tempo. Né? E muitos não são do segmento também, não atuam na área. Nós nunca tivemos, Ezequiel, um candidato orgânico, um candidato que é do setor. Nós tivemos o Tasso Gazzani, saudoso. Ele foi candidato, salvo engano, a estadual, deputado estadual. Isso. Eu não sei nem a votação que ele teve, mas foi o único que se colocou. E não é porque eu estou dizendo aqui, é porque eu já vivi na pele. Você se expõe bastante, você expõe a sua vida profissional, você deixa a sua empresa de lado, a sua família também é exposta. Isso, com certeza. Mas essa sensação de fazer algo em benefício do setor é que me motiva é um propósito, né? É um propósito de atuar e desenvolver, melhorar o segmento. E a minha região Oeste Paulista também. A gente há mais de 20 anos não tem um representante na Câmara dos Deputados. Olha. E nós tivemos sempre que nos valer de deputados de fora. E o deputado de fora ele vai até mandar uma emenda, né, que existem as emendas impositivas, onde o deputado pode mandar dinheiro para onde ele quiser, desde que seja, obviamente, um projeto lícito. Né? Então, não é só a emenda que vale uma atuação parlamentar. Claro. Vale mais cuidar dos 130 projetos de lei do turismo que estão tramitando. Que já estão lá. Já estão lá. Nossa Senhora. Porque um ou outro deles vai impactar diretamente no negócio de você, agente de viagem. Sim, né? Com certeza. Né? Vai te colocar uma obrigação, vai te aumentar um tributo. E tem que ter alguém que conhece isso por dentro, né? Para cuidar e dialogar com o setor. Está acontecendo isso. Vocês me ajudam a pressionar o Congresso a não aprovar, que é uma coisa legítima de se fazer. Né? Ou você pressionar aquele deputado que você votou, aquele senador, governador, a fazer aquilo que é justo. Claro. É nessa linha que nós estamos. Recebemos um apoiamento, né, vamos dizer assim, das entidades do setor no momento adequado. Legal. E hoje nós estamos ainda numa pré-campanha. Legal. E vamos em frente aí para tentar fazer valer a voz do setor se Deus de Brasília quiser. no momento adequado. Existe alguma extensão nesse conceito, falando de entidades a nível Brasil, de ter representantes talvez de várias regiões dentro desse foco? Sim. Temos notícia de colegas lá do Nordeste que também pretendem se candidatar, né? Parece que um até da indústria hoteleira.
Eu acho isso muito bom. É porque um só não. Uma andorinha não Mas faz é Uma andorinha não pô. faz, não. Precisa bastante gente lá. Nossa, Ajudar a hoje, gente. na prática, isso a própria Magda Nassar, que me parece Isso que Ela é vocês muito vão forte também. Vamos. trazer ela em breve. Vamos, Magda. Magda, tá feito o convite já, viu? Ó, pode vir. Será muito que o pessoal bem-vinda. é gente boa. Tem até aguinha. Olha, o trabalho que a Magda, que Sensacional. aqueles que antecederam, fizeram, foi fantástico, fantástico. E se eles tivessem deputados que conhecem o setor, porque para você chegar a explicar isso para um parlamentar, até ele se convencer, Sim. ele já saiu do mandato Dato. ou deixou aquela função específica Isso do aí. turismo. Então a gente ganha muito tempo para trabalhar projetos de interesse com esse candidato orgânico, com essa Ganha em escala, né? orgânica, Em escala. Bacana demais. Nós nos filiamos aí a um partido porque acho que as pessoas sabem como funciona o Congresso Nacional. Você é eleito de acordo com o quociente eleitoral. Não. Quer dizer, você divide os votos Sim. válidos pelas cadeiras. No meu partido, nós precisamos de 45 mil votos para eleger um deputado, em média. Em média. Então não é algo tão difícil assim. Longe de ser fácil, mas Longe de ser fácil. é possível, É possível. se conseguir com engajamento de pessoas, pensando no melhor para o setor. Bacana demais. E vai dar certo, viu? Vamos lá, Tenho, vamos firmes aí na tenho luta. certeza que vai dar certo. Agradeço Essa retomada ela promete muito assim. Promete. Eu acho que esse movimento de quem é do trade a nível nacional, sabe, se colocar à disposição para fazer algo pelo setor, nesse sentido da cadeia se movimentar, né, de ter representantes de vários nichos, certeza. vários setores, eu acho que é de grande valia sim, só tem a ganhar, né, o setor, né? nós estamos com pautas bem específicas mesmo, para que a gente possa levar esses pleitos adiante. E sempre abertos a ouvir. A indústria de hotéis, a indústria de eventos. Legal, isso é mesmo. muito importante. Foi massacrado, Os né? guias, Massacrado. Os guias de turismo, Isso. que são profissionais que têm uma lei própria. Então, todos esses atores da cadeia produtiva nós estamos ouvindo. Nosso foco é facilitar o setor, abrir ele ainda mais para gerar mais emprego Legal. e também linhas de crédito e renda para as pessoas, para quem trabalha no setor. Continuar vendendo a felicidade que a gente Poxa, vende. Quando você fala assim, linha, eu lembro de ferroviária, né? Não falamos em ferroviária aqui, mas é tão pouco aqui no Brasil, né? Para poder conectar o interior, conectar... acabou tudo. O transporte Passageiro. ferroviário. Pelo amor de Deus, é pífio, né? E além disso, aqui no estado de São Paulo, né, é um outro assunto, mas é interessante, as linhas férreas que nós temos, elas praticamente estão na mão de uma única empresa. Isso Então, aí. Isso dificulta a vida do pequeno empreendedor Exato. que quer escoar a sua carga Ali. por um modal mais barato, Mais para barato. exportar produtos. Lá no interiorzão, a gente tem gente que exporta produtos. Exporta, por exemplo, produção na minha região é couro. Agronegócio é muito forte, né? Agronegócio, pet, Só. né, pet para cãezinhos, aquilo é exportado. Exportado. Existe, se tivesse um modal ferroviário, o Brasil estaria anos-luz à frente. Anos à de muita frente. coisa. Olha quanta Imagina coisa uma safra recorde Então. do Centro-Oeste, toda ela sendo levada de trem. de trem. Quanta coisa tem para crescer, né? Muito. Olha quanta O coisa. Brasil tem muito potencial. Muito potencial. Perfeito. Marcos, obrigado pela sua presença. Poxa, eu que Eu agradeço. acho que você trouxe informações importantes e relevantes, né? Da entidade, né? Da sua experiência profissional e do que pode ser feito para o setor, tá? Eu que fiquei muito feliz do convite, sou um admirador e já estou inscrito, viu? Opa! Toca. Amanhã tem 6h30 da tarde, hein, galera? Que beleza. E Obrigado contem mesmo. conosco também, sempre que precisarem de alguma coisa do setor, contem conosco. Vocês Claro, são, claro. como do setor, eu sei, Sim, né? sim. Continua aí e parabéns pela iniciativa de Obrigado. vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Precisamos sempre de portões de embarque abertos para o Aberto. setor. Nossa Valeu. ideia é fortalecer o mercado. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Tamo Obrigado junto aí. mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Cortou?